Bom, irmãos, conforme o combinado, né, que no vídeo passado eu ensinei a fazer como fazer o glúten, que foi esse aqui. Ele já tá cortado em cubinhos, que eu vou fazer um estrogonofe de glúten para os meus pais, que eles estão doentes, então decidi fazer uma receitinha bem saudável para ele. Aqui eu fiz um molho branco, aqui eu tenho páprica defumada. Aqui eu tenho só um pouquinho de tempero baiano e tempero gaúcho. E aqui eu tenho o açafrão temperado. Nesse outro prato aqui eu tenho 2 dentes de alho pequeno, eu tenho meia cebola, eu tenho 100 gramas, um pouco mais de 100 gramas de azeitona e tenho 100 gramas de champignon, tá bom? Aí eu vou dar continuidade no vídeo e aí vocês vão me acompanhando. Ó, na panela eu coloquei somente a cebola, aí eu vou dar uma refogada nela. Depois que eu der essa refogada, aí eu coloco os dentes de alho. Primeiro eu gosto de começar pela cebola, eu vou refogar ela bem refogadinha. Vou utilizar uma colher de pau, que eu peguei essa, mas é uma colher de pau bom mexer com colher de pau. Aí eu vou dar uma refogadinha nela, aí depois eu vou acrescentar o alho. Pronto, irmãos, eu refoguei a cebola, aí depois eu coloquei o alho, refoguei, depois coloquei todos aqueles outros temperos. Se vocês quiserem colocar outros tipos de tempero, não tem problema. Esse tempero os temperos é a gosto, é conforme o seu gosto desejar, tá bom? Aí, nesse ponto aqui, que tá tudo refogado, que vem o glúten. Aí, eu coloco o glúten e vou refogar ele também. Vou refogar ele bastante, até eu ver o ponto de jogar água. Até eu ver o ponto, né, que eu vou colocar o resto dos outros ingredientes, que é o cogumelo e a azeitona. Aí eu refogo mais um pouquinho com o cogumelo e a azeitona. E aí eu coloco um pouquinho de água para dar um cozimento. Por último é o molho branco, tá bom? Pronto, aqui eu já refoguei mais ou menos uns 2 minutos, mais ou menos. Vocês podem ver que ele tá bem refogadinho, entendeu? Você pode colocar, ao invés do óleo, azeite. Eu amo azeite. Coloca azeite extra virgem. Ou então manteiga, ao invés de margarina, coloca manteiga, tá bom? Ou então óleo girassol, que fica muito gostoso. Eu prefiro o azeite. Aí eu vou colocar o cogumelo, mais as azeitonas, e vou dar outra refogada. Pronto, eu refoguei bem ele, né? Nessa hora ela vai a água. E é nessa hora que você vai provar o sal. Por que você não pode provar antes? Porque às vezes não é necessário provar o sal. A água é mais ou menos até cobrir. Ó, é mais ou menos até cobrir todo o guisado, né? Você mexe bem. Aí nessa hora você prova o sal e vê se precisa ou não de mais sal por causa da azeitona, que ela já é salgadinha, então às vezes precisa e às vezes não precisa, tá bom? Pronto, o meu ele precisou um pouquinho de sal. Eu coloquei um pouquinho de sal. Nessa hora eu vou tampar a panela e vou deixar cozinhar até reduzir essa água, deixar ela em ponto de refogado, para depois jogar o molho. Sim, irmão, chegou assim no ponto final do vídeo. É a hora que eu vou colocar o molho branco. Todo o molho branco. E vou mexer. Vou mexer ele bem. Se necessário, eu não vou colocar água mais, e sim leite líquido.
se eu achar necessário. Não precisa colocar água. Eu vou colocar o leite líquido para deixar ele no ponto de estrogonofe mesmo. Tá bom? Já já eu mostro o ponto final. Pronto, irmãos, esse é o ponto final da receita. Ele pode ser servido com arroz ou com uma boa nordestina, né? Com cuscuz de água e sal, que eu amo, né? Cuscuz de água e sal e estrogonofe por cima, que pra mim é uma delícia, né? Pra quem é nordestino sabe o que eu tô falando. Então, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam fazer na sua casa, que vocês não vão se arrepender, que é uma delícia, tá bom?